Estamos ao vivo no Instagram, então. Vamos lá, pessoal. Boa tarde para todos vocês. Quanta gente, hein? Caramba, gostei. Tá muito distante, não, para vocês, hein? Tá ótimo, hein? Então tá, gente. Que prazer, que satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, né? Novas pessoas aqui aparecendo, né? Agradeço aí aos que estão debutando aqui no clube. E a nossa intenção aqui nunca foi de ser um grupo de estudos acadêmico. Nossa intenção aqui nunca foi de ser algo a ser um estudo científico sobre as obras. Não é nosso propósito aqui. Nosso propósito, pessoas com diferentes conhecimentos, com diferentes vivências, né, estarem aqui para compartilhar alguma coisa que sabem e sair daqui, se possível, com alguma coisa, né? Então, para algumas pessoas, talvez uma obra dessa da Jane Austen seja talvez superficial aqui, né, muito romântica por um lado, muito artificial talvez por outro, né, mas é um clássico da nossa cultura, né, é um gênero importante, então faz parte da nossa trajetória enquanto seres culturais passarmos por esse tipo de obra, tá? Não é todo dia que a gente pode ler um Homero, não é todo dia que a gente pode ler um Goethe, por exemplo, né? Quando você pega um busto aqui do Goethe, aqui, ó, que coisinha linda aqui, ó. Então não é todo dia que a gente pode ter a oportunidade de ler, né, clássicos com uma densidade, né, de erudição, né? Então acontece no caminho da formação a gente passar por obras, né, que tem um enredo talvez um pouco mais simples, talvez tenha um enredo um pouco mais acessível para o público, né? Então a nossa intenção aqui é fazer o quê? Esse é um roteiro que eu trago já pronto para vocês. Eu leio a obra, eu seleciono trechos, tá? Cerca de 10 ideias, as primeiras 10 ideias são sobre fundamentos da obra. Fundamentos. São coisas básicas ou essenciais da obra que nós temos que passar. Nós temos que falar sobre isso, tá? Depois, vocês podem ver que tem até um Fzinho do lado do roteiro, assim, de fundamentos. Depois vão entrar as ideias, que são ideias que eu pesquei ao longo da minha leitura, tá? São propostas de provocação que eu estou fazendo, tá? Sobre alguns temas. Só um minuto. Pronto. Vou deixar com vocês aqui esses roteiros, que aí vocês podem ir passando para quem chegar, tá? Tem mais dois aqui, Luiz. Acho que só tem que dobrar direitinho, porque tá misturado. Então, aí nós temos então ideias, depois os fundamentos, e por fim nós temos então as referências, tá bom? Que referências são essas? É um momento do encontro, já final, onde a gente só vai pescar algumas referências extra a literatura, extra obra da Jane Austen. Então a gente pode falar aqui de pintura, de escultura, de cinema, de novela, seja o que for, tá? Se vocês repararem, o último ponto é uma novela de 2018, né? Que passou na TV Globo, chamado Orgulho e Paixão, né? Então, o nome das jovens, das 5 jovens da família Benedito, né? Elizabeth, tem o Darcy e tal, né? Então, assim, esse é o ponto final do encontro sobre referências externas, tá? E depois, cerca de 1h30 de debate, de discussão sobre esses pontos do roteiro, a gente vai para o Amigo Oculto fazer ali em 20, 30 minutos no máximo. A minha intenção sempre é terminar como? Em 2 horas. Nada mais do que isso, tá? Fica muito cansativo, as pessoas dispersam. Oi? Não entendi. Não, tem aqui, tem aqui. Pode ir passando por aqui. Então vamos lá então. Para começar então, o Bruno não chegou, né? Vamos lá então. Temos agora todo o encontro. Nós vamos, gente, vamos fazer o Minuto Goethe. O que é o Minuto Goethe? No começo do encontro nós vamos ler uma ideia, um pensamento do grande Goethe aqui, que é o patrono do nosso clube, né? Então eu tenho aqui a obra As Máximas e Reflexões do Goethe, tá?
uma obra que está esgotada, não tem, né? Eu paguei nessa obra, no sebo, lê aqui, ô Luísa, quanto que eu paguei nessa obra? 120. Eu paguei R$120 no sebo. É. Então, assim, é um compilado que fizeram, os amigos do Goethe fizeram um compilado de várias ideias, coisas geniais que ele falou ao longo, que ele escreveu ao longo da vida, e juntaram tudo isso aqui, né? Então a Andréia agora vai ler pra gente uma citação, para ver se a gente, para provocar a gente de alguma maneira. Vamos lá. Alguns estão orgulhosos do que sabem, soberbo em relação aos que não sabem. De novo, leia novamente. Olha lá. Alguns estão orgulhosos do que sabem, soberbos em relação aos que não sabem. Fantástico. É uma situação bem... Olha isso, hein? Alguns estão orgulhosos do que sabem, soberbos em relação ao que não sabem, né? Então vamos lá. Vamos pro roteiro então? Vamos começar então o encontro? De verdade? Tinha o Bruno, que era um colega nosso, ele ia fazer um resumo da obra. Quem é que não leu a obra? Levante a mão. Todo mundo leu a obra? Ah, não, então... Já leu. Não, então, você sabe da história. Não terminou. Mas vai ter que ter spoiler. No final eles ficam juntos. Então vamos lá, então. Vamos para o primeiro ponto do roteiro, então. O que eu vou fazer? Eu vou ler sempre a citação e aí fiquem livres para falar o que vocês quiserem, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto. Sobre fundamentos da obra, pressupostos. Sobre a senhora Bennet. Era uma mulher de pouca percepção, escassa de instrução e dona de duvidoso temperamento. Quando contrariada, queixava-se dos nervos. O objetivo de sua vida era casar as filhas. Seu passatempo eram as visitas e as novidades. Vocês concordam que essa passagem diz um dos fundamentos dessa obra? O que vocês acham? Concordo porque... Claro, é agora. Não, eu concordo porque a mãe da Elizabeth, a família, lógico, mas a mãe, ela incomodava muito o seu Darcy, entendeu? Foi um dos motivos que ele não queria se apaixonar por ela, não queria se apaixonar por ela, ele acabou se apaixonando, né? Mas assim, então eu acho que sim, essa discussão dela é perfeita, é retratada até nas séries e no filme, né? Uhum. Então eu acho que sim. Legal. Quando eu vi essa história pela primeira vez, eu julgava muito a mãe da Elizabeth, achando que ela escolhia muitas filhas porque era só o casamento que importava. Mas, vendo um pouco mais a fundo e vendo como é que era a sociedade da época, a gente entende que a mãe estava preocupada com o bem-estar das filhas, no final das contas. Se as filhas não casassem, ia acontecer o quê? Ia ser no máximo governante, ele olha lá, ou não teriam nenhum futuro, né? Inclusive, a família da própria Jane Austen, só ela e a irmã são mulheres, o resto são homens, e elas não casam. Então, ela, a Jane Austen, é a irmã. Então, é interessante como muitas das coisas que acontecem na vida dela se encontram nas obras. Então, acho que realmente acredito que o casamento é um dos fundamentos que estão muito para a importância do casamento. Aproveitando a sua fala, porque as pessoas acham que livro de literatura é só um livro de literatura para a gente passar o tempo. Mas nem sempre é assim. Eu acho que quase todos os livros de literatura, se você prestar atenção, eles trazem uma crítica sobre a sociedade daquele período que o autor está inserido e está escrevendo seu livro. O que ela fala no mundo? Das mulheres não ter direito à herança dos pais. O primo lá assim, bem de terceiro, de quarto grau é quem vai ficar com os bens do pai. Então ela está falando da situação da mulher na sociedade. E a única coisa que ela tem que fazer é o quê? Arrumar um casamento. É tanto que a amiga dela diz assim, eu tenho 4, 7 anos. Sou um peso para minha família. Isso. Então olha só, a gente já tem que ter algumas ideias então sobre esse ponto, né? É claro que isso aqui é um momento da obra em que está localizando historicamente ali a obra, né? Ou seja, aqueles tempos ali, aquela época, exige, né, que a mulher, que as filhas devem ter os seus casamentos arranjados, né? Por uma questão, claramente, né,
patrimonial, né? De sobrevivência. Mas outra coisa também que me mostra que aquela família é uma família diferente. São mulheres diferentes. Naquele contexto histórico, o casamento era arranjado. E ela não podia escolher, era com quem ela teve a escolha de recusar aquele primo. Teve a escolha, o pai dela disse que se ela casasse com ele, nunca mais falaria com ela. Ela teve o poder de escolher. A irmã, mesmo sendo que fugiu lá para casar, mas os pais deixaram ela voltar porque o certo era o quê? Nem falar mais com ela. Mas então, eles mostram também que é uma família diferente, que as mulheres podem fazer escolhas. Gostei muito desse pensamento da autora. Sim, então assim, a gente começa a entender, né, qual é o ponto aqui, né, que o objetivo da nossa senhora Bennet aí é casar, o objetivo da vida dela é casar as filhas, né? Então assim, ela é retratada como uma mulher superficial, uma mulher fútil durante a obra, né? As filhas se envergonham bastante dela, né? Mas a gente também tem que entender isso, né? Ela é movida por todo aquele extrato cultural e social que ela vive. Ela está inserida naquele contexto. Tanto é que ela querer causar inveja aqui e ali porque as filhas estão se casando é algo... Por que vai causar inveja? Porque todos estão inseridos no mesmo pensamento, né? Então quando a gente lê essa parte da obra, que é logo no começo, né? A gente acha graça, a gente fala, pô, né, que mulher, né? Que o objetivo da vida dela é casar as filhas, mas vamos entender, de acordo com o que, né, a Maria trouxe ali, era isso. Hoje em dia, as mães e os pais têm outros objetivos, né? Eles tentam, é claro, assegurar um futuro melhor para os filhos a partir de outros meios. Estudar, trabalhar e etc. Né? Então aqui nesse caso, nessa época, ela está completamente ali presa, né, a essa determinação social que é casar as filhas arrumando um esposo que consiga prover isso. Né? Algumas culturas do mundo ainda têm isso, é claro. Né? Mas é isso, eu queria trazer para você essa reflexão assim, para a gente talvez tirar um pouco o julgamento, o nosso preconceito em relação à senhora Bennet, né? Porque a gente tende a generalizar, não, ela é uma mulher fútil, não, mas independente se a mulher naquela época for culta ou não, ela vai estar inserida nessa pressão de arranjar um casamento, né? Então, é nesse momento em que nós tentamos entender a senhora Bennet, né? E continuar a leitura do livro e entender o que acontece depois, né? É claro, o temperamento dela é uma coisa muito única, muito dela, né? Mas, no geral, no seu macro de vida, na sua vida macroscópica, vamos dizer assim, ela é uma mulher, uma esposa, assim como todas as outras da vizinhança, né? Buscando casar as filhas, tá bom? Então esse é um fundamento da obra. O objetivo, casar as filhas, né? Levando em consideração toda a pressão social, todo o contexto, né? Esse é o fundamento da obra. Vamos para o segundo ponto, então? Outro fundamento. Vamos lá. Aqui são 3 citações agora dentro desse ponto, tá? Vamos lá. A Mary diz o seguinte. Vocês gostaram da Mary? Eu gostei da Mary. Uma possível esposa do Collins, né? No filme, quem já assistiu o filme percebem que ela fica meio interessada no Collins. Né? Vamos lá, Mary diz o seguinte, olha, o orgulho, observou Mary, que se sentiria implicada na conversa pela solidez das reflexões. É uma falha que creio comum. Por tudo que li, estou convencida de que é de fato muito comum, de que a natureza humana tem uma inclinação para isso. E são raríssimas as pessoas que não alimentam uma sensação de autossatisfação por conta de uma qualidade ou outra, real ou imaginária. Vaidade e orgulho são coisas diferentes, embora muitas vezes sejam usadas como sinônimos. Uma pessoa pode ser orgulhosa sem ser vaidosa. Orgulho está mais associado à opinião que temos de nós mesmos. Vaidade ao que os outros pensam de nós. Né?
Essas 3 citações aqui é sobre o quê? Eu peguei durante toda a obra para conceituar o que eles acham de orgulho, né? Então a gente percebe aí que o orgulho, então, nessa primeira passagem, é uma autossatisfação que a pessoa tem quando ela pensa em relação a ela mesma. Enquanto que a vaidade seria a coisa mais externa, né? Vamos para a segunda citação. Sim, a vaidade é uma fraqueza de fato, mas o orgulho, onde existe verdadeira superioridade intelectual, o orgulho sempre será bem dosado, né? Então percebam aí, parece que agora aqui, já mais para frente, isso aqui é um diálogo entre a senhorita Bingley, né, a irmã do Bingley, e a Elizabeth, né? Chega nesse ponto aqui, e o Darcy está lá escutando a conversa também. Parece, ao meu ver aqui, que o orgulho está muito ligado a uma certa autoestima, Tá ligado? há uma certa consciência dos valores que você tem, né? O orgulho. Enquanto que a vaidade já parece uma fraqueza, né? Olha como é que ela diz. Mas o orgulho, onde existe verdadeira superioridade intelectual, o orgulho sempre será bem dosado. Então parece aqui que quando o orgulho ele sai da dose, ele já se torna vaidade e arrogância. Tudo bem? Já se torna vaidade e arrogância, né? Terceira citação dentro dessa parte de orgulho. O Wickham falando sobre o Darcy. Já podem esperar, né? Lapada, né? Entre aqueles que são todos iguais em posição, ele é um homem muito diferente do que é entre os menos prósperos. Seu orgulho jamais o abandona. Mas entre os ricos ele é liberal, justo, sincero, racional e honrado, talvez até simpático, levando em conta toda a sua fortuna e aparência. Então aqui eu peguei essas 3 citações do capítulo 5, do capítulo 11 e do capítulo 16, para a gente tentar entender o título, talvez, da obra, né? Então vocês concordam comigo aqui que a gente está trabalhando sobre o conceito de orgulho? Concordam comigo? Concordam comigo que o orgulho, então, é algo que tem que ser dosado, né? Trabalhado, né? Senão vira um veneno, vira um vício, né? Não dá pra juntar mais, não. Ali, ó. Aí eu não sei. Coloca o presente lá, ó. O presente pode pôr ali. E o que mais que vocês podem dizer para mim sobre essa parte aqui do orgulho? Aqui também tem aqui, ó, vem de novo. Acho que ele exagera, então acaba que essa ideia de orgulho que ele coloca aqui é um orgulho que busca estar acima dos outros. E não a ideia de ter um equilíbrio de fato. É uma noção que nós estamos vendo aqui, na verdade, uma classe média para cima da Inglaterra. A gente está trabalhando uma sociedade que é onde nós estamos pensando na maioria da Inglaterra. Estamos pensando numa ínfima parte da Inglaterra, que vive, como você falou no começo, na subsidiariedade. Basicamente a senhora Bennet aqui na história. Aí temos a parte superior, entre a Lady Catherine e o próprio Darcy. Então, assim, no final das contas, essa ideia de, na minha concepção, essa ideia de superioridade não tem aqui, ela exacerba. Acaba que no final das contas o orgulho dessas pessoas supera qualquer coisa que seja ligada ao equilíbrio de compreensão, de relação com o outro. E assim, isso aí é sobre a sociedade inglesa, mas a sociedade rural inglesa. Não é sobre a sociedade que vive, mas você observa que todo mundo ali são donos de propriedades rurais. Ou seja, o livro delas fala sobre essa sociedade rural, que não vive na cidade, que vai esporadicamente lá, fica períodos, temporadas, mas são pessoas do campo. Vamos conectar essas duas ideias? Olha só. Quando ela fala que superioridade intelectual, quando a verdade... Olha só, o orgulho... O que ela está querendo falar ali? É uma conversa entre a irmã do Bingley e a Elizabeth, né?
Então ali já tem umas faíscas ali rolando, né? E eu vou conectar com o que ela acabou de falar ali. Ela justifica o orgulho se tiver uma verdadeira superioridade intelectual, né? Quando a gente lê de fora, a gente pensa... pensamos todos dessa maneira aí. Mas que coisa presunçosa, né? Como assim, né? Superioridade intelectual, né? Só que, conectando com a fala dela ali, é exatamente isso. Eles vivem num mundinho muito limitado. Aquele mundinho na cidade pequena, no interior. Então, dentre eles ali, né? Quem tem um pouco mais de condição, um pouco mais de cultura, ou como diz o Darcy naquela hora que está julgando lá a questão da mulher ser prendada ou não, né? Qual livro lê? Toca piano? Isso, faz uma... Né? Algumas observações. Se a mulher não faz essas, não tem essas qualidades, logo ela não é uma mulher adequada, vamos dizer assim, para casar. Então, naquele mundinho deles ali, né? Tirando o nosso mundão aqui, naquele mundinho deles, com aquelas relações limitadas, para eles, um cara que aparece falando que fez uma faculdade em Londres, esse cara já tá num... Que é a figura do Collins, né? A figura do Collins é exatamente isso. Do cara que teve um pouco de instrução, um pouco de preparo, e que ele se acha superior. E ele se acha tão superior que a própria Lady Catherine coloca ele como um pedestal para ser o clérigo ali daquela situação, né? Ou seja, o Collins, como aquele que tem um pouquinho de conhecimento, ele sai daquela esfera dos comuns e se torna alguém que pode doutrinar agora as pessoas, né? Eu acho interessante falar isso porque eu estava pensando exatamente no Collins, porque muitos falam sobre o orgulho do Darcy, sobre o orgulho da Elizabeth, mas a gente esquece de olhar, eu pelo menos foi por mim, não sei se todo mundo teve essa leitura, da vaidade do Collins, porque a vaidade dele reside em se mostrar um livro pro outro, e ele não se acha tudo isso, ele tem aquela humildade de reconhecer a superioridade alheia, mas ele se é bem vaidoso. Exato. Ele se diverte procurando formas de mostrar que ele é gentil com as pessoas. Exato. Porque os elogios dele são ensaiados, né? Então é interessante que o preconceito e a vaidade não estão só nos protagonistas, estão também nas outras pessoas. Exatamente. Eu ia até fazer um complemento com relação a isso, que o Collins tem isso mesmo, ele tem um orgulho, mas é um orgulho que não é exacerbado, mas dependendo da situação, dependendo de com quem ele está se relacionando, isso se transforma numa vaidade. Porque falar, porque não sei quem me, favoreceu, mas porque isso. Então ele tem ele tem uma espécie de um aval de outras pessoas. Exatamente. Que tem essa vaidade. Exatamente. Ou seja, nós enquanto sociedade é que colocamos pedestais culturais, né? Somos nós que criamos critérios para julgar se algo vale muito a pena ou não vale. Se algo realmente de uma capacidade superior, não, a gente consegue, né? Se deixa acontecer ou não, né? Então assim, o Collins, naquele momento em que ele fala para Elizabeth, olha, eu não sei se a senhorita tem um vestido adequado, né? Mas você pode usar o que você está... Só melhor vestido para ela enquanto ela é de Isso, quando a gente olha de fora, quando a gente olha de fora aquilo, a gente fala, pô, mas que cara arrogante, que cara presunçoso. Mas naquele mundinho, uma peça de roupa diz tudo. Tocar piano ou não tocar, diz muita coisa, né? Então eu acho que essa ideia, né, fechando esse papo, de ser uma superioridade que todos aceitam, é exatamente isso. Naquele mundinho eles validam aquilo como superior ou não, né? Então é isso, né? E a coisa interessante aqui, nós estamos no conceito de orgulho aqui, né? Vamos passar no próximo tópico o conceito de preconceito, né? O conceito não, na verdade, né, exemplos, né? Aqui dentro do orgulho, quando Darcy é colocado como esse cara orgulhoso, né? E a Paloma até colocou, olha, eles não são apenas os únicos orgulhosos, os protagonistas, os únicos preconceituosos, né? Mas uma das bases da obra é exatamente o que? O nosso Darcy sair dessa situação de se autoestimar demais, se orgulhar das qualidades que tem e se afastar, né, das relações com famílias que não cabem, né, de não achar até mesmo uma mulher bela nas medidas que ele tem, né? Ele tem medidas de beleza na cabeça dele, né?
tem medidas. Tocar piano, por exemplo, né? Essas coisinhas assim, né? Então, uma das bases da obra é exatamente essa. Dar-se, superar o seu orgulho, né? Assim como a nossa Elizabeth superar o quê? O seu preconceito também. Porque ela passa metade da obra julgando Darcy como um cara arrogante, um cara que não quer se misturar com as pessoas, né? E ela acreditou totalmente na fala do Wickham. Então, assim, todos os personagens ali estão vivendo com a questão da vaidade, do orgulho, dos preconceitos, né? Mas tem uma coisa interessante, eu li no prefácio. Isso é uma lição para todos nós, né, amigos? No prefácio da edição da Bentley, tem uma discussão acadêmica lá. Sim. E aí eles trazem a discussão não só acadêmica, mas trazem também o contexto histórico da obra. Sim. E lá naquela discussão fala que o primeiro título era Primeiras Impressões. Acaba que, no final das contas, o grande parte do livro estava dessas primeiras impressões, ao que se via e ao que poucos falavam, porque, no final das contas, as trocas de informações que eles tinham um do outro, muitas vezes eram superficiais. Exato. E aí criava essa primeira impressão. E dessa primeira impressão surgia, então, a visão orgulhosa e a visão preconceituosa. Acaba que ela mudou de nome porque, no final das contas, o livro acabou sendo empurrado para essas duas palavras, dois adjetivos. Exato. Preconceito e Orgulho. né? Mas, de fato, é tudo ali vinculado a essas pessoas. Exato. A primeira impressão que ela tem do Wickham é de nobreza, a beleza e a gentileza, etc. E quando ele fala do Darcy, ela tem que acreditar nessa versão sem saber a história da boca de ouro. Então acaba que a beleza do Wickham daria firmeza aos seus argumentos. Eu lembro da nossa discussão lá do Dorian Gray, a ideia de beleza, no sentido de dar então um ar de certeza, de veracidade entendido. Exato. Então tem esse ponto, né? Exatamente. Traz essas primeiras impressões em que, de novo, volta a visão sempre superficial, que um tem do outro. Né? Isso. É claro, né, gente? A beleza, ela é uma etiqueta que nós temos, né, na nossa vida. A beleza importa. A beleza importa. Então, as aparências importam, né? O penúltimo fundamento da obra aqui, que eu coloquei aqui, é exatamente a questão das aparências enganando, né? E um dos principais caras que enganam na sua aparência é exatamente o Wickham, né? É um cara que ele é julgado como um galanteador, um cara muito, né, um cara garboso, um cara bonito, um cara que se coloca bem nas coisas, sociável, né, um cara agradável, porém, né, é um cara que, né, enganou a irmã do outro, queria se casar por causa de dinheiro com qualquer uma que aparecesse, então, né, tudo isso acontece ali. Então vamos lá, então vamos para o terceiro fundamento da nossa obra aqui do roteiro. Eu trouxe duas citações. Vamos lá, é um embate sobre entre a Lady Catherine e Elizabeth. Isso é lá no final da obra, né? Uma das melhores partes da obra, eu acho, né? É um barraco sensacional, coisa de programa do Ratinho mesmo, né? Vamos lá, embate entre a Lady Catherine e Elizabeth. Porque a honra, a decência, a prudência e até o interesse o impedem. Isso aqui é a Lady falando para ela. Sim, Miss Bennet, o interesse. Pois não espere ser recebida pela família dele e pelos seus amigos. Se agir propositadamente contra a vontade de todos, será censurada, humilhada e desprezada por todos os parentes de Mr. Darcy. Seu casamento será a sua infelicidade. Nessa hora eu tava lendo isso, eu tava tentando essa mulher. E ela ficou firme. Cara, que firmeza dessa da Aí mais à frente, tá conversando lá o pai, né, o senhor Bennet, e a Elizabeth, quando ele aceita, né? Ele aceita dar a mão da filha em casamento ao Darcy. Ele fala: todos sabemos que ele é um homem orgulhoso e desagradável, mas isso não teria importância se você realmente o amasse. Eu o amo, replicou Elizabeth, com lágrimas nos olhos. Eu o amo sinceramente. Asseguro-lhe que ele não tem nenhum orgulho injustificado, olha só. É um homem muito bom, né? Então a gente tem aqui, então, na primeira citação,
Vê se vocês concordam comigo que isso é uma das bases da obra. E é o título da obra. O preconceito dessa classe abastada. Né? Essa classe mais rica, né? Com mais acesso às coisas do mundo. Ela tem esse preconceito. Eu quis pegar essa citação bem forte da Lady Catherine, né? Que é uma citação muito forte, então, para expressar esse preconceito de classe. Né? De classe. Enquanto que na segunda citação nós temos o preconceito já por parte da própria Elizabeth em relação ao Darcy, que isso era manifesto ali entre toda a família, né? A família inteira tinha essa percepção, né? De que o Darcy era um cara desagradável, antipático, né? E assim vai. E todos nós tínhamos o mesmo, né? É porque Darcy tem uma postura de um homem muito seguro e que sabe o que quer. É. E as pessoas, elas, né, não tem muito isso. As pessoas, nós somos muito, transitamos muito, né? Nesse meio. E ele é um tipo de homem que realmente tem um valor, né? Alguém pode mandar lá no grupo que estamos ao vivo no Instagram, porque vai ter gente que tentar pular até que quer dar uma olhada. Quanto mais gente mandar, melhor. Então, esse tipo de preconceito da Elizabeth é algo que ela teve que superar ao longo da obra. Assim como o próprio orgulho do Darcy, né? E aí outros personagens tiveram que transitar também em relação a isso, né? Então, por exemplo, a Elizabeth teve que, em certo momento, né, ter essa postura mais flexível em relação à sua irmã Jane. A Jane é muito teimosa, vamos dizer assim, né, sobre as primeiras impressões que ela tem das pessoas. Então, as primeiras impressões da Jane, elas são muito firmes na cabeça dela. A impressão que ela tem do Wickham, do Bingley, ficam ali muito... E a irmã tentando ali, olha, mas veja só, né, não é assim, ela não é assim sim, então vários personagens. Eu acho que é o lado bom da pessoa, eu percebi assim, que eu tinha um olhar assim, não, pode ter isso, mas eu ainda acredito que essa pessoa vai fazer dessa forma. Isso. Eu vi nela assim, ela olhar o lado bom da pessoa. Isso. Sempre esperar o melhor daquela pessoa. Exatamente. Por mais que tenha alguma coisa assim que talvez não iam gostar disso. Eu percebi um pouco disso. Vamos lá, gente, vamos focar aqui. Vamos lá. Fica à vontade. Eu li a parte que a Lady Catherine ligou, que eles sempre falam, né? Que fala com a Elizabeth, minha primeira ideia foi, mas como assim, tá atrapalhando a felicidade do casal e tal? Mas lendo de novo, a gente presta um pouco de atenção de que não pode esquecer que quando o homem se casa com a família da moça também meio que fica agregada com o marido. Então, assim, era uma forma de eles perderem patrimônio, sabe-se lá, até pelo indicativo que a família da Elizabeth dava, não era lá uma família com grandes dificuldades morais e intelectuais. A própria irmã já estava lá, né? Então, assim, não dá pra só ter o preconceito com todos os personagens aqui. A gente tem que ver que cada um está defendendo seus interesses e tem a sua própria visão. Não é que a pessoa é ruim ou boa por si só. Ela tá ali no meio dela e aquele meio dela vai influenciar quando ela tá agindo. Então, depois, uma segunda leitura, eu não fiquei tanto assim. Fica chateada, mas entendi o ponto da pessoa. Então, fechando esse ponto, né? Vamos voltar então à ideia, o pensamento do Goethe que a gente leu no começo, né? Então, orgulhoso do que sabe, do que tem, né? E geralmente soberbo daquilo que não sabe ou daquilo que não tem, né? Então, a soberba, essa vaidade, né? Ela tá num campo de uma coisa que a pessoa não tem, né? Uma segurança e que ela depende de colocar manifestar essa arrogância, essa soberba para ter aprovação geral, para se sentir bem recebida, acolhida, né? Aí nós poderíamos ficar aqui 3 dias ou 4 meses discutindo sobre a questão da psicanálise, a questão da validação, do narcisismo, blá blá blá. Poderíamos ficar, mas o que importa nesse momento agora, com o tempo que nós temos, é colocar que orgulho e preconceito são essas bases da obra, né? E trazer esses pontos específicos só para ficar sentado, tá bom? 4º ponto, então, do roteiro. Elizabeth diz, vamos lá. Pedir um
Asseguro-lhe que não sou dessas moças, se é que existem, que cometem a ousadia de arriscar sua felicidade confiando nas possibilidades de um segundo pedido. Minha recusa é perfeitamente séria. O Senhor não me poderia tornar feliz. E estou convencida de que sou a última mulher do mundo capaz de fazê-lo feliz. E aí, gente? O que nós temos aqui como base da obra? Ela teve sim uma segurança de dizer, não, eu não quero você, não é a minha felicidade não está em você. Então, ela colocou isso dentro pra ele, né? E depois ele ainda disse assim, você vai realmente me recusar? Foi mais ou menos assim, né? Vai arriscar a sua... essa recusa, mais uma recusa, né? Então ela foi muito segura. E ela olhou por ele, eu não vou me casar como que eu não quero, que eu não tenho admiração. E ela passou isso pra ele. Muito segurança. Muito orgulho também, né? O que mais, gente? O que mais? Bruno, Diga. a coisa que me chamou a atenção nos capítulos iniciais é que essa coisa do romance do século XIX em construir arquétipos através dos personagens, né? Porque antes todo mundo era linear, todo mundo era igual, e aqui as 5 filhas, o casal representa cada uma um estereótipo diferente. E a mãe também representa isso. E ela fala bem, fulano ganha 5.000 libras, alguma coisa assim. Então, tipo, a interesseira que nos aproxima ou nos afasta. Aí isso é muito comum nesse romance do século XIX. Isso. Uma coisa também que eu achei importante, a recusa dela, não aceitar aquele de casamento, falar pro garoto, Maria, só um pouquinho mais alto, pode falar mais alto um pouquinho. desculpa, que tá gravando, né? Não, é pra gente escutar, porque tá... Ah, tá, vou falar. Que eu achei bem importante quando ela faz a recusa lá do convite, ou seja, ela diz assim, eu não sou mulher de fazer jogos amorosos. Mas o que eu achei também muito importante é quando eles fazem lá uma sugestão de um livro e ele disse não, que aquilo era um livro mundano, que ela deveria, elas lá deveriam ler aquele livrinho que é para moças, que até de um escocês, o livro existe, viu, gente? O livro que ela citou. Ou seja, livros que falam sobre a moral, os bons costumes e como a mulher deve se comportar no casamento, na sociedade, no seio familiar. E ela disse, não, nós não gostamos desse tipo de leitura. Ele até começa a ler e todas elas recusam aquele livreto. Achei essa parte muito importante, que a autora mostra ali a questão da liberdade de pensamento, de ser uma família diferente, onde as mulheres podem pensar, onde as mulheres podem escolher. Eu gostei muito dessa parte. E orgulho de quem elas são. Isso, do orgulho de quem elas são. Meio loucas, mas vamos lá. Gente, aqui um dos fundamentos da obra é exatamente que a felicidade está diretamente ligada ao casamento, né? Todas as obras que nós vemos aí, os clássicos, geralmente as ideias de felicidade, né? Tem alguma ideia de felicidade lá na obra, tem alguma ideia, né? Algumas obras terão sentidos de felicidade mais políticos, por exemplo. A gente leu aqui, né? Por exemplo, o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Tem uma ideia de felicidade ali? Tem uma ideia de felicidade ali. Lemos Senhora. Tem uma ideia de felicidade ali? Claro que tem. Então, cada obra tem ali as suas ideias, né, dos protagonistas, do que é ser feliz, né? A Elizabeth, ela, assim, pegando, é claro que a Maria falou aqui, ela tem essa coisa de, não, olha, eu sou uma mulher que tem outras coisas para contribuir, eu tenho uma personalidade própria, se eu falei que é não, né? A gente sabe muito bem, pegando o que o Bruno falou também, a gente sabe da força, da quase força da natureza que é a Elizabeth durante a obra, né? Uma mulher inteligente, uma mulher sagaz. Vai ser um outro próximo tópico nosso. Ela até fala isso, né? No finalzinho, quando ela diz assim, quando foi que você se apaixonou por mim? E por quê? Ele disse pela sua inteligência. Exatamente. Ou seja, ela era diferente pela sua inteligência. Isso. Ela está dentro do que o Bruno falou de uma criação ali de uma persona, né? De uma personagem, né? Com qualidades específicas. Mas então aqui, uma das bases da obra é exatamente essa. A felicidade está ligada ao casamento, né? A esses laços que terão que ser feitos
E não é uma ideia de felicidade apenas delas, viu? Das meninas. É uma ideia do pai. É uma ideia da mãe. É uma ideia de todo mundo. Todo mundo. Exatamente. O que nos leva para o outro ponto. Vamos para a próxima citação. Charlotte se casou com Collins. A Elizabeth ficou furiosa. Né? Até porque ela disse que Isso. Aí o narrador diz o seguinte, gente. Sem ter grandes ilusões a respeito dos homens ou do matrimônio, o casamento sempre fora o seu maior desejo. Era a única posição tolerável para uma moça bem educada, de pouca fortuna. Olha isso. E por mais incertas que fossem as perspectivas de felicidade, olha isso. Era ainda a forma mais agradável de ficar ao abrigo da necessidade. Esta proteção agora a obtivera. Tinha 27 anos, uma idosa. E jamais fora bela. para essa época, né? Sabia, portanto, que tivera sorte. Então temos aqui, então, completando essa ideia de que a felicidade está ligada ao casamento. O casamento é o que, então? Sobrevivência. Sobrevivência. Principalmente para mulher. Olha. E aí dá pra ver a preocupação da mãe, dá pra entender, né? Em certo momento, dava assim, ele dava vontade de rir da mãe e tinha dó dela também, mas era uma preocupação muito dela, que é a sensibilidade, né? Aquela credibilidade, também sobre aquela emoção, que quem herdou todo o dinheiro que veio casamento. Aí ele, por caridade, arranja um chalézinho lá da cozinha pra ela, para as três moradas, né? A mãe, que não é mãe dele, e as três irmãs, que é um livro muito bom de se ler também, viu, Raul? Então, o que dá a Elizabeth um caráter fascinante? Qual o fascínio que nós temos com a Elizabeth? A teimosia dela de não seguir esse tipo de coisa. Ela quer casar pelo quê? Por amor. O que torna ela essa ideia de uma heroína, talvez. Uma outsider. Entendeu? Ela não quer ficar ali. É presa aqui. Né? É. Então, assim, ela não é só aquela coisa de um cara ter todas as qualidades e ela não ter nenhuma. Mas que seja um casamento em que eles têm uma certa química intelectual, eles têm uma química física, que eles gostem de coisas, que eles tenham afinidades. Né? O Goethe escreveu uma obra lindíssima sobre isso, chamada As Afinidades Eletivas. Tá? Gente, vamos segurar um pouco, ó. Segurar. Vamos focar. Porque às vezes as conversas atrapalham, tá? O fluxo, tá? Então, o casamento como uma sobrevivência, então, é uma base da obra, tá? E que a Elizabeth, exatamente, sobressai esse tipo de coisa para alcançar os objetivos dela. Né? E uma coisa fascinante da Elizabeth, né? É exatamente a capacidade que ela tem de lutar não só pela felicidade dela, mas como pela felicidade de todos. Ela é uma guerreira da felicidade de todos que estão ali. Ela passa a obra inteira resolvendo o BO de todo mundo. Aí lá no final, aos 45 do segundo tempo, o Darcy vai lá, salva o casamento da irmã dela, volta com o rabo entre as pernas e eles ficam juntos. Né? Então assim, caiu no colo o casamento. Né? Porque ela estava preocupada com isso. Para vocês verem o grau, né, de combate da Elizabeth em relação a essa base da obra que é o casamento como uma sobrevivência, como, né? Vamos lá. Aham. Uma pessoa capaz de prejudicar alguém, Tem uma coisa também que eu acho bem interessante, que é assim, todos os homens, eles escolhem as mulheres por uma questão de vaidade. Então, assim, aquela que sabe tocar, aquela que tem mais conhecimento,
E ela vê como uma pessoa que ela agrega não por esses valores, né? Mas ela agrega por outros valores que são de ser mediadora nos conflitos das irmãs, de ser uma pessoa que traz um outro ponto de vista para a vida dele. Então, assim, ela vai em paralelo a todos esses valores que eles buscam, né, que estão relacionados à vaidade, ela traz um outro ponto de vista. Exato. Ele passou para ela, ela foi cuidar da irmã, ele observou. Então lá, ela perguntou o que você viu? Isso foi uma das coisas que ele falou. Porque ela foi lá cuidar da irmã, ele ficou observando. Ela ficou observando esse cuidado para ver. E aí? Diga. Nessa parte, quando ela aceita ficar com ele, é que ela vê um ato de sacrifício desinteressado. Porque quando ele salvou lá, ele não se apareceu, foi uma coisa meio que escondida, né? E aí ela falou, não, então isso é um sacrifício desinteressado. E aí ela percebeu que aí ele venceu o orgulho dele. E aí quando ele venceu o orgulho dele, ela tira o preconceito que ela tinha dele. Também. Conectando já com a próxima citação, olha só. Olha o que diz sobre a Elizabeth. Mas apesar da certeza com que Elizabeth fingia acreditar no que diziam, bem como na possibilidade de Bingley ser impedido de visitar Jane, este assunto a preocupava de tal maneira, olha só, esse assunto preocupava de tal maneira que depois de refletir, convenceu-se de que não considerava o caso inteiramente perdido. Olha a gana da Elizabeth de resolver essas coisas, né? Parecia-lhe possível e algumas vezes até mesmo provável que a afeição de Mr. Bingley recrudescesse e que a influência dos seus amigos pudesse ser contrabalançada com êxito pelas influências mais naturais dos atrativos de Jane, né? Então aqui a Elizabeth preocupada com a saída do Bingley lá para Londres, né? Aquela vida de Londres, aqueles amigos poderiam influenciar e tirar as impressões, como o Levi trouxe, as primeiras impressões, né, que o Bingley tinha da Jane, né? O que é interessante nisso aqui? Já conectando com a ideia de felicidade, conectando com a personalidade, com o jeito de ser da Elizabeth, é o seguinte, gente, que uma das bases dessa obra que a gente tem que levar para casa, que se a felicidade, se ela for possível, né, ela exige empenho, exige trabalho. Enquanto todas as outras estão esperando cair do céu a felicidade, né, é esperando um desfile dos militares, é esperando não sei quem chegar, um primo, não sei de onde. A outra está lá preocupada, né, em possibilitar com que essas irmãs tenham ali a felicidade do casamento, né? Então, eu acho que isso é uma base da obra e a gente tem que levar também, né? Quer ser feliz? Se existe, né? Qual for a felicidade, tem que lutar por isso, né? Tem que se empenhar por isso, né? Seja qual for o meio para isso, né? Sendo melhor que as pessoas, estudando, trabalhando, seja o que for, né? Próxima citação, vamos lá. É a visita da Lizzie, ou da Elizabeth, ao casal Charlotte e Collins. Um negócio engraçadíssimo, né? No mínimo constrangedor. Quando o Mr. Collins dizia alguma coisa de que sua mulher podia, com razão, se envergonhar, o que aliás era bastante frequente, Elizabeth voltava os olhos involuntariamente para Charlotte. Uma ou duas vezes ela pôde perceber um leve rubor, mas em geral Charlotte sensatamente fingia que não tinha ouvido, né? Vamos lá, é claro, essa coisa ácida, esse humor faz parte da obra, né? Faz parte da obra, né? É a vaidade do Collins novamente se mostrar o quanto que Elizabeth perdeu. Exatamente. Você podia ter que mostrar isso. E Elizabeth não está nem aí para isso. Mas o que é interessante, eu não quero falar sobre isso. Uma das bases dessa obra, um dos fundamentos dessa obra, é exatamente a questão do não dito, do que está nas entrelinhas,
esse olharzinho de uma para... Ela descreve o olhar de uma para outra. E perceber o rosto, né? Ficando vermelho, de vergonha da outra, né? Então, o não dito, o que está nas entrelinhas, né? É uma das bases da obra, né? O que nos leva para outra citação abaixo. Olha só que interessante. Sobre a Elizabeth. O narrador diz para a gente o seguinte. Pouco depois da sua chegada, Elizabeth ouviu dizer que Mr. Darcy estava sendo esperado em Rosings daí a poucas semanas. Embora ela preferisse qualquer outra pessoa do seu conhecimento, a chegada do Darcy viria contribuir para o aparecimento de um rosto comparativamente novo nos jantares de Rosings. Além disso, teria ocasião de observar pela sua atitude para com a prima, a quem ele estava evidentemente destinado pela Lady Catherine, até que ponto os desígnios de Miss Bingley eram infundados. Então essa coisa das entrelinhas, do não dito, de mistérios, né, da coisa ali mais anônima, da coisa não dita, da coisa que nos leva a crer que uma das bases dessa obra é exatamente o caráter de detetive da Elizabeth, investigadora. Ela vai atrás dos rastros, né? Ela observa os olhares, as conversinhas paralelas, ela observa tudo que está em volta para tentar descobrir e para tentar agir em cima daquilo, né? Então eu acho que isso que fascina na Elizabeth, né? Essa coisa de lutar já contra o status quo, de casar porque tem que casar, porque isso, a sua felicidade é isso, casar. Ela já está indo contra isso. E a outra é ser essa pessoa ali no microscópio, né? Porque o macroscópio é isso que ela está lutando contra, vamos dizer assim. Eu não tenho que casar porque mandaram eu casar, né? No microscópio já tem essa coisa da personalidade dela já detalhista, da personalidade investigativa, detetiva das emoções, uma detetive dos comportamentos e das atitudes sutis das pessoas. Então o não dito e Elizabeth se casam na obra de maneira fascinante, né? Em certos momentos da obra pode parecer chato, longas conversas, né? Mas eu acho que fica interessante quando a gente para pensar nela enquanto uma investigadora. Ela está tentando montar um quebra-cabeça do porquê que a irmã dela, uma pessoa maravilhosa, não está se casando com o Bingley. Para ela e para nós é inaceitável. Como pode, né? Eles não estarem juntos. Né? Eu vi também que ela tinha tanta certeza do sentimento dele, da forma como ele tratava a irmã, né? Não é possível que ele não goste dela, que ele não tenha estima por ela. Isso. Então aquilo para ela ficou na cabeça dela de uma forma que ela não aceitava aquilo. E ela funcionou. Exatamente. O que nos leva já para o ápice do livro, na próxima citação. Darcy e Elizabeth. Darcy ficou sentado durante alguns instantes e depois, levantando-se, pôs a caminhar pela sala. Elizabeth ficou espantada, mas não disse nada. Depois de um silêncio de alguns minutos, aproximou-se agitado e disse: em vão tenho lutado comigo mesmo. Nada consegui. Meus sentimentos não podem ser reprimidos. E preciso que me permita dizer-lhe que eu a admiro e amo ardentemente. Né? Então, uma das bases desse livro, a gente não pode sair daqui sem falar disso. Todos leram para chegar nesse ponto. Isso aqui acontece no capítulo, se não me engano, 62. Não, 57, porque acabou com 61. 57. Então, esse era um momento que todos estavam esperando. Né? É mais ou menos você assistindo Dorama na Netflix. Quando é que esse cara vai beijar ela? Não sai um beijo. Né? Se não tem um filme ali pra... Né? Então, um dos fundamentos da obra é exatamente que uma coisa supera o amor e o preconceito. Que coisa é essa? Digam em voz alta.
Esse é o ápice do livro, né? Mas para esse amor acontecer, ele teve que superar algumas coisas. Como, por exemplo, a dissimulação e as aparências, né? Vamos para a próxima citação. É sobre a Elizabeth e sobre o caráter de Wickham, né? O narrador diz o seguinte: nada se sabia no Hertfordshire a respeito da sua vida anterior, a não ser o que ele próprio tinha contado. Quanto ao seu caráter real, mesmo que tivesse meios para isso, Elizabeth nunca sentira o desejo de fazer investigações a respeito. A sua figura, a sua voz, os seus modos haviam sido suficientes para que lhe atribuísse todas as virtudes. Olha aí, então, para esse amor vingar, teve que passar por essa barreira das aparências, do orgulho, do preconceito, dos julgamentos. Diga. Mesmo a Elizabeth, que era tão investigativa, ela se deixou enganar. Exato, exato. Ela estava sempre perspicaz em todos os olhares, detalhes, e ela se deixou passar. Exatamente. Ou seja, mostra como que as nossas aparências, a primeira impressão que a nossa vida realmente conta bastante. Né? Isso. Ou seja, o preconceito está no momento em que você não tem as informações suficientes. Aí você acha que a sua visão de mundo é a verdade, né? A sua visão sobre as coisas é o certo, né? E aí que o preconceito acontece, né? E aí a gente percebe que grandes conflitos surgem de mal entendidos. E esse é o tema central dos clássicos, né? Essa luta da virtude dos vícios Também. ampliar sua visão para conseguir ter esses seus defeitos. Só como você consegue ter uma visão mais ampla, consciência. O que faz de um clássico também, né? Além de outras coisas, né? E você vai ver esse jogo. Isso. É provocar em nós um desconforto em relação ao bem ou mal, né? Em relação ao justo e o injusto, né? Em relação ao verdadeiro e ao falso, né? E durante a obra toda ela tem isso, mas eu não posso ser justo nesse caso, eu sou parcial. Então ela vai trazer. Vão fazer. Isso. Eu não consigo enxergar porque eu consigo ver ainda de forma parcial. Eu posso ser justo se eu ainda for parcial. Eu consigo ver a verdade. Eu não vou ser justo. Então, em vários pontos ela vai trazer essa questão. Exatamente. Ou seja, ela vai provocando a gente sobre essas questões éticas, sobre essas questões morais, né? E aí o último ponto aqui, ou seja, então isso aqui é que as aparências enganam, né? O Wickham conseguiu ali, né, contar a sua versão e aquela versão ficou válida ali. As pessoas não foram a fundo, né? E essa daí é uma barreira que todos tiveram que superar para realmente os casamentos começarem a acontecer, né? E a última citação aqui sobre as bases da obra é a Mary falando sobre a Lídia. Por infeliz que tenha sido Lídia, podemos tirar disso uma lição útil. Olha que interessante. Que a perda da virtude numa mulher é irremissível. Que um só passo falso acarreta uma série de desgraças sem fim. E que a sua reputação não é menos frágil do que a sua beleza. Fiquem à vontade, falem. Acho que cada um poderia falar 1 hora disso. Ou seja, é muito óbvio, né, o que está aqui, né? Então, pegando o que a Maria trouxe já no começo do encontro, ou seja, a condição da mulher, né? Então a gente tem aqui a fragilidade, né? De que a mulher, olha só, gente, que a mulher não pode errar. Temos uma história da literatura, uma história do Ocidente, criada a partir de erros de homens, mas que na verdade são heróis. Eles erram, mas eles correm atrás para tentar corrigir aquele erro que geralmente não dá certo. Agora, uma mulher errando, né? Na história da literatura e do teatro nós temos vários exemplos, né? Vários exemplos. Né? Essa é a perspectiva que a gente fala na história de permanência em futuro. Essa ideia de perder a inocência, né? Como ela fez a fuga, né? Ela fugiu de casa, etc., apaixonada, mais.
essa visão permeia até o presente, porque a gente vê essa ideia da sociedade ainda baseada no patriarcalismo, onde o homem ele é constituído como ainda o centro dessa realidade. A questão da etiqueta e da ética, né? Uma coisa é a etiqueta, outra coisa é a ética. A gente aqui, ó, sentado aqui, reunido agora, quantas pessoas temos aqui hoje? O maior público, né, do clube, né? 25 pessoas. O que nós estamos fazendo aqui são discussões, estamos fazendo aqui discussões éticas sobre o que é certo, o que é errado, o justo, o injusto, né? Para Elizabeth é injusto alguém se casar só por necessidade, né? Aí enquanto que a etiqueta diz não, o seguinte, ó, a etiqueta diz, não, você tem que casar porque a vida é assim. Então, apenas siga, né? E a nossa querida Mary, ela é uma mocinha, né, que ela está muito ligada a essa coisa da doutrinação feminina, né? Da mulher, de incutir na mulher certas atitudes para que ela não erre, para que ela não caia no erro, né? Isso é muito grave, né? Vamos lá, então, vamos entrar agora no campo das ideias que eu pensei aí durante a obra, tá? Provocações. Agora 18 horas e 7 minutos em Brasília. Vamos lá. Primeira ideia, ó, a primeira citação. É um diálogo entre o Darcy e a senhora Bennet. Um diálogo engraçadíssimo, pelo menos pra mim. O interior, disse o Darcy, em geral, pode fornecer alguns poucos objetos para esse estudo. Em uma vizinhança provinciana, lida-se com uma sociedade bastante confinada e com pouca variedade. Olha aí, não é a ideia que eu disse antes, né? Ou seja, eles têm uma visão inteligente para eles, é uma coisinha que eles têm na cabeça. Uma pessoa sábia é uma outra pessoa, né? Mas as pessoas em si são tão diferentes que sempre existe algo novo a ser observado. Sim, de fato, exclamou a senhora Bennet, ofendida pelo modo de ele se referir à vizinhança provinciana. Posso lhe garantir que isso acontece tanto no interior quanto na cidade. E todos ficaram surpresos. O que vocês acham dessa citação aqui? Vamos lá, eu provoquei, agora eu quero ideias. Conversar com ela, mostrando que assim, o interior também, a cidade, né, também tem suas coisinhas que também se comparam com o interior. Então, não é ter um excesso lá na cidade e eles eram diminuídos. Isso, assim, se eu chegar também mais dela. Uma voz irônica, né, da narradora. Então eu ouvi o audiobook e aí quem narra sabe dessa dicotomia, aí parece que faz a voz do narrador onipresente de um jeito e das personagens de outro. Então desde a primeira linha lá, que é mais ou menos um homem bem afortunado, que ele mais quer um casamento, então me parece muito uma ironia. Aí como o narrador onipresente, no caso a Jane Austen, ela tem uma visão analítica muito maior do que a personagem que está no guarda-chuva dela, que ela queria. Então essa questão de ver a cidade e o campo é porque ela tem essa percepção analítica igual o Machado de Assis, só que o Machado de Assis consegue mesclar mais, né? Ele delega a narração até para o personagem. Memórias Póstumas do brasileiro tem a responsabilidade de narrar. Sim. Então tem esse tom, né, de deboche um pouco, né, de ironia, né? Aqui, gente, a grande verdade, né, aqui que eu queria trazer para vocês aqui é exatamente esse embate entre a cidade urbana e a cidadezinha do interior, o vilarejo, né? Vocês acham que isso passou ainda ou ainda existe? Ainda existe esse? Existe. Quem aqui é do interior? Quem aqui é do interior? Levanta a mão aí, ó. Quem é do interior? Olha aí, né? Olha aí. Então qual é a mentalidade básica no interior? Vou para a capital, vou para a cidade grande, vou para Brasília, vou para BH, vou para São Paulo, né? Você é do interior? Ah, tá.
Então é isso, então é isso, assim, é de realmente de você, né, existe esse choque aqui na obra entre cidade, né, cidade grande, Londres, né? Vamos dizer que Londres é a capital do século XVIII, do mundo, né? Para mim Paris é a capital do mundo do século XIX, né? E Nova York é do século XX, vamos dizer assim, né? Ou Washington, né? Mas assim, é isso, essa era a provocação, tá? Vamos lá. Segunda ideia aqui, segunda provocação. É um diálogo agora entre a senhorita Bingley e a Elizabeth, que estão o tempo todo, né, em briga. Na verdade, todo em briga não, o tempo todo em alfinetadinhas, né? Isso, olha só. No diálogo entre elas. Certamente, retrucou a Elizabeth, existem pessoas assim, mas espero não ser uma delas. Espero jamais ridicularizar o que é sábio e bom. Olha isso, quanto que isso é forte. Tolices e bobagens, caprichos e inconsistências não me divertem. E disso eu rio sempre que posso. Mas isso, imagino, é justamente o que lhe falta. Né? Vamos esquecer dessa picuinha entre as duas. Vamos esquecer. Vamos pegar o tema dessa citação. O que vocês podem me dizer sobre isso? Ridicularizar o que é sério, sábio, né, e bom. Mas me diver... Oi? Então, são valores positivos. Logo, se são valores positivos, tem que ter um defeito. Não entendi. A gente vê isso quando, naquela conversa bem, aquele embate que ela teve com aquela senhora lá, porque os valores daquela que não dá para ajudar o nome dela, é muito velho. Pode falar e ajudar aqui. Então é isso, quando a outra fala, a atividade, cultura, o título, ela mostra justamente isso, que o que importa é você ser uma boa pessoa, o lugar que você ocupa na sociedade, para Elizabeth tem muita importância. E quando eu estou falando ocupa na sociedade em termos financeiros, mas sim você ser uma pessoa boa, uma pessoa ética, uma pessoa de bom coração. Mas me diga uma coisa. Vocês acham que nós vivemos numa época em que a gente ridiculariza o sábio e o bom? Bem, gente, a gente vive na época do meme, né? Tudo vira meme. Tudo que é muito sério, muito importante, vira meme. Você como estudante, eu como professor, mas obviamente em níveis diferentes, eu tiro isso dentro da minha experiência de sala de aula. Sim. Onde não só a sala de aula, mas até mesmo com alguns colegas de profissão. Que a gente acaba acostumando a ver que antigamente se tinha vergonha de falar determinadas coisas especiais, para não falar do tempo. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas elas se acham até nobres em falar determinados pautérios, achando que aquilo ali é um argumento válido, sendo que não tem embasamento. Isso. Sabe? Eu fico imaginando, quando eu vou produzir meus conteúdos, eu não posso produzir apenas pelo que eu acho. Sim. Não é impossível, eu não posso também comentar o livro sem entender ele, pelo menos eu cheguei a 50% do livro. Mas eu só posso falar dele desses meus 50%, eu não posso ir além. Exato. E tem pessoas hoje que não têm embasamento nenhum. E aí você pode ver também que muitos desses do livro, que a gente vê, não tinha. As pessoas eram superficiais. Nas próprias discussões, o máximo de distância que eles tinham de diálogo era que estava exatamente à frente deles, que era bem raso. Acaba que hoje a gente, dentro dos mais jovens e até os mais velhos, até eu tenho muito mais, nem os mais jovens, mas eu tenho mais os mais velhos com ignorância, que tendem a usar a sua idade achando que garantiu-lhe sabedoria. E não, ele se perdeu. Porque existem determinadas temáticas que a gente vai dialogar com as pessoas mais jovens ou mais velhas, elas não têm embasamento nenhum. Exato. E elas falam com propriedade. Aí eu fico, mas qual é a propriedade dela? Qual é o embasamento? Aí, achismos. Achismo, a vida, o que a vida disse, o que... Ou eu. O eu. É meu ciclo, eu vi tal coisa. Isso. Aí, a partir desse eu, ele então leva o todo. Mas tem que ser o contrário.
Tem muito a ver com a geração, né? Essa situação que eu falei. Também. Também tem a ver. Diga. Mas aí fica também essa luta de gerações. Isso. Interior, mas sempre fica nesse. Também tem a questão de geração. Tem a questão de geração. É engraçado falar sobre ridicularizar o que é bom e belo, mas vou colocar parte bem comum da coisa. Música. Se você vê algumas músicas, não são letras, algumas músicas de hoje, falta letra, né? Se você começa a escutar uma música mais antiga ou uma música clássica perto de alguém, você fala, nossa, o que é isso aqui? Caretice. Aí a pessoa é ridicularizada por uma música teoricamente superior, porque a massa escuta o funk daquele nível maravilhoso. Então, assim, ridicularizando realmente algo que não deveria. Mas aí a ideia do ridicularizar está muito ligada ao conhecimento. Também. Você pega letras da década de 60, 70, principalmente com o auge da censura, os jovens estavam ouvindo o quê? Iê, do Roberto Carlos, etc. Que eram músicas superficiais. Mas ninguém queria, aí, devido à censura, ninguém estava ouvindo o Geraldo Vandré, ninguém estava ouvindo o Chico Buarque. No final das contas, o que a massa alcança acaba sendo o limite do conhecimento delas. E aí, naquele limite, elas obviamente não vão ouvir músicas com letra. Elas vão ouvir apenas músicas com determinadas melodias dançantes. A letra é subsecundária. Então que hoje, as músicas antigamente ultrapassavam 7, 8 minutos. Hoje, o máximo tem que ter 1 minuto e meio para caber no TikTok. Exatamente. O que importa são aqueles 15 segundos da dancinha, né? Pegando, já conectando essa citação, vamos para a próxima. Olha só. Vejam bem. Lá vem o Mr. Darcy aí. Não consigo esquecer as tolices e os vícios dos outros tão cedo quanto devia. Tampouco as ofensas feitas a mim. Talvez meu temperamento possa ser chamado de ressentido. Se alguém cai no meu conceito, é uma queda definitiva. Esse é o fim da citação. E aí, gente? Vamos conectar uma com a outra? Uma citação com a outra? A gente vive numa época então que está ridicularizando o que é sério, transforma tudo em meme, desde uma tragédia, né? Tudo parece que é meio que videocassetadas do Faustão, né? Tudo parece que é meio só para colocar no TikTok, uma figurinha de WhatsApp. Tem um meme desse livro, inclusive. Tem um meme desse livro? É uma review da Amazon que a pessoa fala, nossa, mas é só um monte de gente indo nas casas umas das outras e tipo, dá 1 estrela. Exato. Tem muita gente que concorda, mas é porque é outro ritmo, né? Exato. Os livros que as pessoas leem hoje em dia mais novos. Isso. Da minha idade, sincero, assim. Aí acaba sendo muito erótico. Isso. Sexual, e esse livro não é. Não é, esse livro é o sutil, o não dito, a entrelinha, né? Até pode ser considerado assim, clássico, em alguns quiser, tem gente que não são clássicos. Parece mais Isso. Porque o clássico também tem a questão de ser uma obra paradigmática, né? Por exemplo, o Goethe. Eu amei meu bustinho do Goethe. O Goethe escreveu uma obra chamada Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister, né? Que foi objeto do meu TCC na filosofia lá, né? Essa obra, ela é um paradigma para os romances de formação, né? Depois nós tivemos a tal da Montanha Mágica e outras obras de romances de formação, né? Mas essa obra do Goethe nem é a melhor obra desse gênero, na minha opinião, né? E eu fiz o trabalho sobre ele, mas ela é uma obra paradigmática, clássica para esse gênero, entendem? Então, eu acho que cabe um pouco nessa questão do clássico, né? Então, talvez, ou possivelmente, Orgulho e Preconceito não é o melhor romance que vocês terão lido na vida. E não foi pra mim também. Eu sou muito mais fã de uma outra obra que tá lá. Eu também, a minha tá. Só pra chamar. Pra mim, um romance tá lá, pra ser sorteado. Mas eu não vou falar. Vai ficar como surpresa, né? Eu prefiro aquele romance do que esse, né?
Mas ele é paradigmático como um clássico desse gênero. Né? Sim. Então, olha só, vamos voltar para essa fala aqui do Darcy sobre o ressentimento, sobre cair no conceito de maneira, uma queda definitiva no conceito dele. A pergunta é para vocês, baseado numa sociedade em que ridiculariza aquilo que é sério, que é bom, que está disposta a transformar tudo em uma piadinha, uma figurinha de WhatsApp, nós somos uma sociedade ressentida ou não? Somos ou não somos? Muito ressentidos. Querem um exemplo desse ressentimento coletivo? A cultura do cancelamento. Se você caiu no cancelamento, principalmente do Twitter, né? Sua vida acabou. O Twitter é o Mr. Darcy o tempo todo dizendo: você não presta, você é feio demais, você não toca piano, você não leu Homero, mas é assim, né? Exatamente, o milagre da manhã. Então, essa fala do Darcy, a gente lê ali sobre ele está falando o jeito dele de ser. Mas a nossa função aqui hoje é saltar, né? Saltar isso aqui. Né? Eu acredito, e essa é a provocação de vocês, que nós somos uma sociedade bem cara de Darcy, nós ridicularizamos, nós somos ressentidos, nós vamos e o pior, aqui eles estão vivendo no vilarejo. A gente vai lá em 200 caracteres e solta uma bomba lá. E aquilo ali você multiplica com outras 300 milhões de bombas e vira uma hecatombe na vida de uma pessoa, por exemplo. Então somos uma sociedade ressentida, o cancelamento é agora mais um critério social, as pessoas têm que se preocupar com isso. Será que o que eu vou falar será cancelado? Pensar na aprovação. Também, exatamente. Vamos para a próxima citação? Olha lá. Collins, um belíssimo, um grandioso homem, né? O Aquiles de Orgulho e Preconceito. Ele é ótimo, né? Vamos lá. Tenho reparado que as jovens damas se interessam pouco por livros sérios, ainda que sejam escritos apenas para o benefício delas próprias. Também. Espanta-me, confesso, pois certamente não deve haver nada mais vantajoso para elas do que a educação. Mas não irei mais importunar minha jovem prima. Já encheu o saco. Meia hora, né? Não, depois de falar pra caramba, eu vou calar a boca agora. Né? E aí, gente? Isso que ele propõe é educação ou é doutrinação? Querer convencer assim, do jeito que eu estou tomando isso aí. É pegar um livrinho de etiqueta desses, empurrar a goela abaixo e você tem que ser assim. Aquela expectativa muito grande que a Elizabeth seguisse esse caminho que, no primeiro, aí tanto que eu achei engraçado, quando o mulher pediu em casamento, parecia muito aquela conversa de macho, falar o termo mais macho escroto, sim. Que a mulher diz não. Tá se fazendo. Isso aí é só não é possível, né? Tô fazendo charme. Vou insistir que aí uma hora vou dar uns tapas e depois ela vai aceitar. É só questão de tempo e insistência e eu vou conseguir. E ela não é burra, tô dizendo pra você que não, pô. É como no seu gênero, fazer. Pois então ele faz tudo. Fazer charme, é só um charme, mas aí no segundo, terceiro pedido você vai caindo nas minhas graças. Exatamente. Então, me parece bastante diferente, por exemplo, que o Collins pretende, do que, por exemplo, o que a gente pretende aqui. A gente está aqui num ciclo educativo aqui. Cada um aqui tem o seu jeito de pensar, suas referências. Né? Quem aqui é graduado em humanas? Levanta a mão aí. Quem é graduado em humanas? Quem é graduado em exatas aí? Levanta a mão aí.
Arquitetura. Ó, exatas, olha aí, ó. Arquitetura. Engenheiro. Olha aí. Então, assim, nós temos pessoas aqui das mais variadas formações, né? Isso é educação, né? A gente está livre, estarmos livres aqui para receber alguma coisa e para também entregar alguma coisa, né? Para mim, a ideia de educação é uma visão horizontal, né? É uma visão horizontal. Né? Permissão, né? Não deixa de ser uma permissão. Onde aquele que está de um lado e o do outro, os dois estão ali para dar alguma coisa e também para receber alguma coisa, né? Uma educação libertadora, né? Uma educação que liberta, né? Que pressupõe liberdade e que liberta, né? Próxima citação, vamos lá. Olha a Mary, chegou a Mary. A Mary, quando a Mary fala, parem para escutar, né? O Collins é meio que aquela figura, né, satírica da Mary, né? O que ela fala a gente para ouvir. O que ele fala a gente não quer ouvir, né? Vamos lá, Mary fala o seguinte, ó, sobre a Mary, né? Até mesmo Mary garantiu à família que não tinha objeções quanto à festa. Contanto que possa ter as manhãs só para mim, disse ela. É o bastante. Acho que não é nenhum sacrifício participar eventualmente de atividades noturnas. A sociedade tem direitos sobre nós. E eu me enquadro entre os que consideram intervalos de recreação e entretenimento algo desejável para todos. Ela parece o chat GPT falando, né? Mas que interessante essa fala dela, né, gente? É uma fala muito interessante. A sociedade e o indivíduo, né? Esses dois polos, cada um com a sua pressão, um para cima do outro, né? Quantas coisas nós já pensamos em fazer, mas não pode, né? E quantas vezes já não mandaram fazer coisas que nós não queríamos, né? Então é esse polo, esse embate, essa dialética entre o social e o individual é base dessa obra, é base de todo clássico, vamos falar a verdade. Todo clássico tem geralmente ali um protagonista ou um núcleo de personagens que estão ali, né, numa certa divergência ou conflito com o social, né? Isso é interessante. Então, vamos lá, próxima ideia agora. Eu ia fazer essa próxima citação aqui, né? Eu não ia colocar a cara do Collins. Eu não ia colocar. Eu ia citar ela entre aspas. Ia colocar Marco Aurélio, ia fechar. Aí eu falei, não, é sacanagem. Eu falei, vou colocar aqui o Collins, né? Então vamos lá, olha só. Olha o que o Collins dá uma aula. E aqui realmente a gente tem que parar para ouvir. Tem que parar para ouvir, né? É uma lição de filosofia grátis, né? Olha lá. Collins diz, resignar-se aos males inevitáveis é um dever que nos cabe a todos. E um dever que incumbe particularmente a um rapaz como eu, tão afortunado no começo da minha carreira. E acredite que estou resignado. A primeira frase é maravilhosa, o resto é uma porcaria, né? Mas olha só, gente, olha. Resignar-se aos males inevitáveis é um dever que cabe a todos. O que vocês acham disso? Contem pra mim. Ele tá certo? Ou ele tá errado? Boa, fale aí, fale. O começo. Isso. Tem coisa que não dá pra gente controlar. Tem coisa que não está no nosso poder, né? Se vocês abrirem. Se vocês abrirem o manual do Epiteto, um dos figurões do estoicismo, né? Eu sou um duro crítico do estoicismo, viu? Duro mesmo. Quando vocês abrem o manual do Epiteto, vai estar lá. Algumas coisas estão em nosso poder e outras não. Essa é a primeira frase. Começa assim, né? Então aqui o Collins, a gente pode ouvir ele, né? Resignar-se aos males inevitáveis é um dever que cabe a todos. Eu acho que está certo isso aqui, né? Agora tem mal que é evitável, né?
Não deve para imputar como se fosse um mal inevitável e ficar recriminado em tudo. Essa é a questão, né? Mas realmente é um mal inevitável, não tem o que fazer. Eu poderia jogar uma bomba aqui agora e perguntar a todos: o capitalismo é um mal evitável? Né? Mas eu não quero criar, né, problemas. Né? Vocês vão ficar aceitando o capitalismo? Né? Diga, Maria. Maria está falando? Você ia falar, Bruno? Você ia falar? Eu vou ouvir a Maria primeiro. Fala, Maria. Compartilha aí, Maria. Diga, Maria. Passou, pulou. Aí chama os universitários. Não, isso me lembrou, eu estava vendo o canal, não sei se vocês conhecem, o Christian de psicanálise. Christian. Aí eles mandaram uma pergunta pra ele assim: o que é ser maduro, mas fala em humanês, não fala em psicanalise. Aí ele falou bem assim: ser maduro é você se resignar da vida. Eu sei que você queria ser atacante do Flamengo, mas você não vai ser atacante do Flamengo. Eu sei que você queria fazer doutorado em várias áreas, mas você não vai fazer. E é se resignar. Então, sei lá, o cachorro morreu, o pai faleceu, e continuar. E a outra coisa é que não existe livre-arbítrio. Aí ele fala que você é obrigado a fazer determinadas coisas por ética, moral, código de trânsito, enfim. Então, você é obrigado a fazer determinadas coisas que você é mais isso, uma utopia. De um oceano social. É uma bujanra, né? Estamos condenados à liberdade, como diz o Sartre, né? Liberdade, né? Vamos lá, então aqui é uma lição grátis de estoicismo aí, né? Baseado no epiteto do Collins, né? Obras clássicas geralmente acabam retomando essas ideias, tá? Acabam retomando, né? Porque essas ideias moldaram o nosso jeito de ver o mundo. Moldaram, né? Isso parece inclusive daquele que lê os clássicos. Sim. É o Ítalo Calvino. Geralmente, a maioria das vezes que eu estiver falando sobre clássicos, é esse texto aí, né? É sobre isso. A Maria falou sobre uma piscina dentro do oceano. Não, dentro do oceano. Exatamente. Parece a metáfora, assim, sei lá, para designar o livro, porque o livro é um microcosmo da Inglaterra do século XIX, Isso. mas a autora consegue enxergar muito mais além, por isso que ela é clássica. Isso. Então ainda hoje existe uma pressão social, sobretudo para a mulher casar, e ainda mais no interior, por mais que mudou muito. E ela não consegue mudar isso, porque daí ela pelo menos representa. Isso. É o papel dele. Dois Bruno. Ele é o de Lisboa. É porque eu sou filho do Darcy Ribeiro. Tô mentindo, claro que não. Pegadinha, né? Quem me dera, viu? Mas meu pai foi comprar pão e não voltou. Você assistiu uma palestra sobre Setembro Amarelo e o grande é você pressionar uma mulher que tem mais de 30 anos a ter filho. Quando é que você vai casar com ele? Nossa, é um saco. Ou aí uma cota de suicídio bem grande, viu? Depois pesquisei isso. Eu fui olhar para ver se falei. Ou de homicídio, né? Metade das mulheres pensam no suicídio e as outras em homicídio, né? Ele foi bem. Mas é engraçado que mudou. Mantém-se essa cobrança social de uma segunda forma. Não, mas você não precisa se atuar. Essa palestra nessa parte. E eu quero pesquisei, Vai lá, Melzinho, fala. Até quando a Elizabeth vai falar a preocupação do pai da irmã, por mais que ela tenha toda esse caráter investigativo, ela está preocupada com a reputação dele. Claro. Devido a essa pressão. Exatamente. E essa pressão não é só para as mulheres, para os homens também. Claro, claro. Os homens, quando chegam aos 35, 40, o povo está perguntando por que você não casou? Exatamente. Exato. Qual é o seu problema? É. Você é um psicopata, né? Você é um canibal, né? Você guarda corpos na geladeira, né? Meu Deus, descartei. Vamos para a penúltima citação sobre as ideias. Aí depois fica rapidinho e a gente já vai pro
amigo oculto, né? Ou inimigo, né? Vamos lá. Quero ver só pra mais. Eu só quero ver, hein? Olha esse diálogo entre a Jane e a Elizabeth. Não posso acreditar nisso. Por que tentariam influenciá-lo? Só podem desejar sua felicidade. E se ele me ama, nenhuma outra mulher pode lhe trazer essa felicidade. A sua primeira suposição é falsa, diz a Elizabeth. Podem desejar muitas coisas além da felicidade dele. Podem desejar o aumento da sua fortuna e da sua importância. Podem desejar que ele se case com uma moça que tenha importância social, dinheiro, relações de alta classe e orgulho. E aí, gente? Aqui é uma conversa entre a Jane e a Elizabeth. A Jane está lá, não posso acreditar nisso. Porque tentariam influenciá-lo. Só podem desejar a sua felicidade. E aí ela fala, Elizabeth, ó. Podem querer que ele aumente a fortuna. Podem querer que ele tenha mais relações. Que ele tenha dinheiro. Mas o que importa aqui é a visão alienada da Jane em relação ao que acontece. Hã? Ela, a Lídia. Só que a Lídia tem um caráter. E ela não. E por isso que a Elizabeth nos fascina, né? Por essa visão. Olha essa visão aqui. Isso aqui é muito realista, né? Ela meio que mapeou os interesses. Ela não é a detetive dos interesses? Ela viu os interessezinhos. Ele falou, olha, tem coisa aí. Não é só ele se casar e ter uma mulher e filhinhos e assistir a novela da Globo. Não é isso, entendeu? É muito mais. Quando você coloca essa visão de que ela é uma detetive. Mas ela é uma detetive com uma porrada de pontos cegos. Claro. Muitos pontos cegos. Muito. Ela tem mais pontos cegos do que realmente esse tiro investigativo. Sim. Ela não viu o que estava acontecendo na própria casa. Sim. Ela não esperava o que aconteceu em relação à melhor amiga, ela não percebeu a fuga da irmã. Isso. Então assim, acaba que é uma detetive meio que apenas daquele de novo. Ela superficial que isso. Exatamente. Acaba que seja uma das pontos, porque ela se acha muito inteligente. É igual assim. Eu sei tudo, eu observo tudo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma personagem, a Elizabeth, ela diz, como eu não vi que vai ser o último ponto aqui. Eu já vivi muito isso já, pegando o que ele falou. Ela é uma detetive com vários pontos cegos, com muito orgulho, muito preconceito envolvido também, muitas incertezas. Ela toma certas decisões de maneira precipitada, ela julga antes de ter informações. Eu vou contar até coisa que acontece comigo. Já deve ter acontecido com alguns de vocês, na área talvez de vocês, né? Assim que eu me formei em filosofia, perguntaram para mim, você é formado em alguma coisa? Eu falei, eu sou filósofo. Aí a pessoa, aí eu botei, aí eu botei um ponto e vírgula. Mas não é porque eu sou filósofo que eu sou Platão. Adorei a resposta. Não é porque eu sou filósofo que eu sou Aristóteles, que eu sou Kant. Eu sou um filósofo. Não é porque todo professor, nem todo professor é Paulo Freire, meu amigo. Paulo Freire é um. mas sabe que não tem. Eu falar que eu sou filósofo, eu não estou me colocando como, assim como a nossa Elizabeth. Ela ser uma detetive não diz que ela é a melhor detetive. Não, ela é um exemplo de detetive. Parece que a aula quando tem essa questão dela ser mais a razão ali da própria, ela expressa que tem mais um pouco da razão e a outra mais assim. Exatamente. Uma vai muito pela intuição, que é a Jane, é muito pela intuição. Isso que se atribui muito ao feminino. E também a Elizabeth. A Elizabeth é uma leveza pra obra, né? Ela é artista, ela vê o belo das coisas. E aí a Elizabeth tá ali, ó, pro seu olho. Você não é bem assim, não sei. Diga. Mas o que faz nesse livro as pessoas mais diferentes que eu achei ali da Elizabeth é o pai dela. O pai. Por que eles são diferentes? Porque eles são diferentes. Quem gosta de ler, vê um mundo diferente.
Elizabeth do pai. O pai está muito criado na biblioteca. E tudo que ele fala, as falas dele no livro são bem importantes. Não sei se vocês observaram. Você falou do pai, eu achei interessante, porque todo mundo fala da mãe, né? Ah, é a mãe que não tem juízo e tudo mais. Mas o pai, pra mim, era muito negligente. É muito fácil você trancar na biblioteca, esquecer o problema da família e, tipo, eu tô aqui porque eu sou superior e eu lendo. E o resto, né? Pra ele ter paz, ele deixaria de ir. Mas aí o risco que ele colocou pra família toda, né? Se a Lídia se perde, nenhuma das irmãs se casa. E a família arruinada. E ele fez vista grossa pra ter paz, pra ver os livros dele. Mas ninguém fala do erro do pai, fala do erro da mãe. Mas ele explica que de qualquer forma ela vai comer, ela vai fazer isso. Porque não é impertinente. Mas é falta se ela for, ela vai cometer. Se ela ficar, ela vai fazer também. Mas ele reconheceu, teve um momento que ele reconheceu. Eu deixei de de observar, orientar, ser mais firme. E aí quando a outra que não foi, você não vai fazer. Agora você vai ter que pagar pelo erro da outra. Vamos lá, gente. Última citação aí da parte das ideias, então, né? E depois da parte das referências eu vou fazer bem rapidinho, só pra a gente fazer o gol e fazer o amigo oculto, tá bom? Olha só o que é Elizabeth. Vejam aí, né, ela em estado bruto, né? Ela querendo saber, né, do Darcy, por que o Darcy estava no casamento da Lídia. Ela manda para a tia dela: peço que escreva imediatamente e me explique tudo, a não ser que haja motivos muito fortes para guardar o segredo que Lídia parece achar necessário. Nesse caso, terei de me resignar à minha ignorância. Né? É o caráter da nossa Elizabeth. Ela não aceita ficar ignorante na situação. Não aceita. Né? E quando ela pergunta mais à frente, né, pro Darcy: o que você gostou de mim? O que você gostou em mim? Ele vai falar a sua inteligência, a sua avidez da inteligência. Ela não é Isaac Newton. Ela não é, né, o supra-sumo do raciocínio lógico, né? E ela não é uma cientista do comportamento, mas, né, ela se revolta, né, com essa ignorância, né? Realmente, se vocês não puderem me contar por que o fulaninho estava lá e a família não estava, aí eu vou me resignar. Mas se puder me contar, me conte, porque eu não vou aceitar ficar sem saber disso, né? Essa foi a última ideia, tá, a questão da ignorância, né? Infelizmente, nossa sociedade está muito baseada em é você burro mesmo, né? É você ignorante mesmo, né? Vamos lá, então, das referências, então. Eu trouxe uma pintura do Caspar David Friedrich, né? O Caminhante sobre o Mar de Névoa, né? Pegando uma citação específica da obra aí, que é quando ela vai visitar a tia lá, e vai ver cachoeiras, vai ver montanhas. Ela fala: que encanto, que felicidade, a senhora me inspira nova vida e vigor, né? Que importam os homens aos rochedos e às montanhas. Oh, quantas horas agradáveis vamos passar. Então, ligando aí uma pintura romântica do Caspar David Friedrich com o romance da Jane Austen. Então, são duas obras românticas sendo conectadas aqui agora, né? Como se a natureza fosse pura e inviolada ou inviolável, e os humanos são corruptores, né? Então, essa ida para a natureza é uma ida de purificação, é uma ida de sair dessa sociedade doente, sintomática, né? Que causa fofoca, discordância, separa pessoas, né? Então eu acho que é interessante. Essa aqui é uma obra clássica do romantismo que vocês precisam conhecer, né? Ela fica com medo, né? A pobre dele vai viver esse horror, não acreditar mais no dom, se decepcionar, ela queria defender. Isso. Outra coisa interessante, outra referência é a La Traviata do Verdi. Né? Quem estava comigo na ópera da La Traviata? Você estava, Alexandre? Alguém mais estava na discussão da ópera de La Traviata? La Traviata é uma cortesã, né? uma prostituta de luxo, né? Que se apaixona por um cara da alta sociedade e que o pai desse cara não deixa ela ficar com o filho dele. Preconceito, julgamento de classe, né?
E a Traviata, ela, ao longo da obra, ela já sabe que não pode mais ficar com o mocinho. Ela tem que voltar para sua vida de cortesã, né? Só que é muito difícil ter essa segunda chance de voltar, né? Então a minha conexão aqui é exatamente sobre a questão do Wickham, né? O quanto que essas informações... vejam o cuidado que a Elizabeth tem aqui na citação. Vejam aí. Assim que elas descobrem tudo sobre o Wickham. Ela fala, tem toda a razão. Se denunciarmos publicamente os seus erros, podemos arruinar a sua vida para sempre. Talvez esteja arrependido do que fez e ansioso em refazer a sua reputação. Não devemos desesperá-lo, né? Ou seja, a Traviata lá, ela quer o quê? Ela quer não viver mais desviada. Ela não quer mais viver nesse mundo da luxúria, da prostituição. Ela quer se casar, ela quer ter a sua vidinha. Então aqui a Liz e a Jenny, elas têm essa sensibilidade do cuidado de não, vamos dar para o Wickham uma segunda chance. Vamos deixar, não vamos fazer dele uma Traviata que vai nem ter mais o marido e nem vai poder mais voltar para essa vida aí, né? Então, vamos dar uma segunda chance a ele, vamos deixar com que ele tenha uma segunda chance, né? O que para a Traviata lá já ficou difícil, né? A outra referência que eu queria trazer para vocês é Madame Bovary. Madame Bovary, né? A Lídia tem um quezinho de Bovary, não tem? Olha só, sobre a Lídia, olha o que diz o narrador. Na imaginação de Lídia, uma visita a Brighton compreendia todas as possibilidades de felicidade terrena. Olha isso. Ela via com o olhar criador da ficção as ruas daquela alegre cidade balneária, repletas de oficiais. Imaginava-se o centro da atenção de dezenas e centenas deles. Olha isso. Para completar a cena, via-se a si mesma sentada sobre uma dessas barracas, namorando pelo menos 6 oficiais ao mesmo tempo. Se tivesse sabido que a sua irmã procurara arrancá-la de tais possibilidades e de tais realidades, qual não teria sido a sua indignação? Então, é o bovarismo, a gente discutiu sobre isso aqui. Essa visão irreal das coisas. Olha isso, de que uma visita naquela cidade compreendia todas as possibilidades de felicidade terrena, né? Um julgamento muito alienado, muito bovarista, que a gente viu aqui em Madame Bovary e Emma Bovary, né? Então a gente pode conectar aí esse bovarismo, essa irrealidade, essa coisa alienada, né, da Lídia e da Bovary. A megera domada, né? Então, quando a Lídia fica lá sacaneando as irmãs, olha, me casei antes de vocês que são mais velhas, né? Esse é mais ou menos o tema de A Megera Domada de Shakespeare, né? Ou como conhecem por aí, né, nas novelas da TV Globo, O Cravo e a Rosa, né? É o clássico, né? Então nós temos lá Petrúquio, temos lá Petrúquio, Catarina e a Bianca. Qual é o que o pai fala para a filha, para Bianca? Só vai se casar se a irmã mais velha casar. Aí depois você casa. Aí a novela traz de várias maneiras lá. O cara se disfarça de não sei o que e tal, né? E a Megera Domada traz exatamente isso, né? Ou seja, a Catarina só poderá a Bianca só poderá se casar quando a Catarina, a Megera que tem que ser domada, né, aceitar, né, se casar antes dela, né? Conseguir arranjar um casamento antes da irmã da Bianca, né? Ou seja, ela é a mais velha, ela é a Charlotte lá com 27 anos, né? Ela tem que casar, né? E o que nos remete então à figura, por exemplo, de Julião Petrúquio na novela, a Petrúquio no Shakespeare e a Fernando Seixas de Senhora, né? A gente leu aqui Senhora, né? Ou seja, homens que entram na jogada do casamento como um negócio pecuniário, né? Como um negócio pecuniário, né? Diz a boca miúda. Diz a boca miúda, Fernando Seixas é uma chave que já fiz. Dois foram disputa. Ah, é? E que o Betinho
Se não tá no portal do Léo Dias, eu não sei. Ou na Sônia Abrão. Né? Vamos lá. Outra referência interessante para vocês aí, mais moderna, né? É o Diário de Bridget Jones, né? Que é aí uma versão moderna, né? De Orgulho e Preconceito. Tanto é que o Colin Firth, que faz o Mr. Darcy na série da BBC, ele tem o mesmo nome aqui, né? Sobrenome Darcy, né? E aí esses dois carinhas ficam ali, um muito sedutor, um muito, né, com boa aparência, que seria o Wickham, né, que seria no caso ali como é que é o nome dele? O Hugh Grant, né? É o sedutor, é o Wickham, e o outro já é um cara mais sério, que é o Darcy, tá? A gente pensa que é muito bobagem, que é muito valor recente, mas é um livro que tem alguns fundamentos bem legais. Ah, legal. A gente ri pra caramba nos filmes, mas o livro mesmo tem algumas coisas boas. Então tá, fica aí a recomendação. Eu não vou ler um livro, eu não vou ler. Vamos lá. Não li. Eu não vou ler. E aí, por último, a referência é a novela da Globo, como eu disse pra vocês, Orgulho e Paixão. Tá lá no Globoplay, vão assistir. 2018 tem 162 capítulos, né? Então, haja paciência com a Elizabeth Benedito, né? Assisti. Eu era menino, eu ficava lá, eu passava pela TV, né? Gente, por mim é o fim da discussão do livro, tá? Alguma coisa a acrescentar? Né? Fale agora, cale-se para até daqui a pouco, né? Então tá bom, palmas pra gente aqui, ó. Todo mundo aí no Instagram aí, ó. Então tá, vou encerrar a live aqui. Vamos começar o Amigo Oculto então? O Leonardo vai tomar conta agora do Amigo Oculto.